fazer uma breve fala introdutória. Então, muito bem-vindos a todos e todos que estão aqui nessa segunda edição do curso. É com muita felicidade que a gente organizou essa segunda edição. A primeira edição foi realizada em loco, no PDPP em Brasília, teve um enorme sucesso e uma parte dos que tínhamos interesse em participar, não conseguimos participar porque estávamos envolvidos em outras atividades no PDPP, e o GT de formação fez o trabalho de organizar mais um curso como parte das atividades do GT no âmbito do ICT, e, pelo jeito, foi um sucesso. Então, com muita alegria que recebemos a todos vocês, e espero que o curso seja interessante para todos nós. E, sem tomar mais tempo, talvez passo a palavra para a Mônica, caso ela queira dizer alguma coisa, porque, afinal, é ela que está aqui representando o GT de formação. Obrigada, Adrian. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria abrir mais essa sala de formação interna do nosso INST Participa. Eu represento, então, um grupo de pesquisadoras, pesquisadores, pós-docs e alunos, né, diversos que participam, então, desse GTT de formação interna. Vocês já sabem que a gente já fez alguns cursos, como o curso de inteligência artificial. Também estamos agora colocando nos trilhos o trem da disciplina colaborativa, que vai estar presente em diversos programas de pós-graduação que fazem parte do nosso instituto. Enfim, nossa vocação aqui no GTT de formação é fornecer para vocês ferramentas tanto teóricas como metodológicas, como é o caso desse curso hoje, pela organização da qual eu agradeço muitíssimo a Luana Taborda, o Henrique Araguaçuco e a Daniele Villarreal, um time maravilhoso que se constituiu no seio do Instituto. Fomos inventando esse curso, criando, e acho que essa cozinha dos métodos, da metodologia, que vai com certeza encantar todos vocês. Eu queria só fazer uma microfala sobre métodos e metodologia, porque está aqui meu colega José Eduardo Leão Suaco, com quem a gente publicou um livro sobre métodos e movimento, e para reforçar, principalmente para os mais novos, a importância de a gente se debruçar sobre métodos e metodologia, não é? Se vocês olharem um pouco, e muitos de vocês estão na graduação, na pós-graduação, nós temos um desequilíbrio entre as disciplinas metodológicas de um lado e as teóricas do outro. Sempre as metodológicas ficam no segundo lugar, isso que a gente menciona nessa introdução do livro com o Zé e com o Matheus. Por outro lado, quando a gente tem as disciplinas teóricas, nós, professores, falhamos um pouco, não apresentamos a cozinha metodológica, preferimos teoria, certo? Categorias de análise. Então, tudo isso leva que, no nosso campo de movimentos sociais, participação e associativismo, embora a gente tenha evoluído, a gente mostrou isso, né, Zé, nas nossas pesquisas sobre trabalhos apresentados na Ampox e também no Congresso de Sociologia, embora tenhamos avançado na explicitação dos métodos, ainda pode-se falar um pouco de calcanhar de Aquiles nesse sentido. Então, por isso esse curso é muito bem-vindo, e ele tem uma preciosidade que eu gostaria de deixar explícita, que o método não é uma coisa como uma forma que você pega, coloca a tua massa e aplica. O método, a metodologia necessita um exercício mais criativo de adaptação, de coleta e de análise para ter um objeto, para ter um sujeito. E acho que esse curso vai mostrar para vocês muito claramente isso, que tem, além da técnica, uma dose de criatividade que depois retorna a ser uma técnica de volta, consolidada, reaplicável, né? E plausível de ser utilizada por outros pesquisadores.
Então, é um convite para pensar de uma maneira mais aberta, mais criativa, mais orgânica os métodos. Então, eu acho que eu queria deixar esse recado para vocês, enfim, esse desafio. O curso de hoje também nos desafia porque são novos sujeitos e objetos, os chamados atores e lugares impermeáveis, título da nossa professora e querida Carla Martelli. Então, de certa maneira, a gente deve se perguntar se os métodos e técnicas que a gente sempre aplica, que no nosso caso é sempre entrevista semi-estruturada, ou eventos nos jornais, certo? Se essas são as únicas formas de a gente fazer. Então, seria importante a gente se questionar diante dos novos objetos e sujeitos, que tipo de métodos de coleta e análise a gente pode usar. Eu também queria, e aí um pouco compartilhando com vocês a cozinha, né, minha cozinha metodológica, mas também dos nossos colegas, eu acho que a gente usa pouco métodos na revisão da literatura. Isso eu queria deixar essa dica. Quando a gente é obrigado, e isso faz parte do nosso trabalho de pesquisadores, a fazer a revisão da literatura, é importante a gente olhar para métodos e técnicas usados pelos nossos colegas. E agora eu vou falar uma coisa talvez um pouco polêmica, porque a gente tem toda uma direção, uma tendência de a gente descolonizar os estudos, certo? De a gente olhar mais para o sul e menos para o norte. Mas eu diria para vocês, sob risco de ser cancelada em seguida, que os nossos colegas do norte têm muito mais recursos do que a gente. Tem muito mais. É impensável um pesquisador lá nos primeiros anos da sua pesquisa já tem orçamentos na faixa de 3 milhões de euros. Quer dizer, é coisa impensável para nós. Então, isso com certeza vai gerar possibilidades de novas ferramentas, né, de métodos e desenvolvimento de software, novas formas de olhar. Então, eu acho que a gente deveria incluir na revisão da literatura essa raspagem de métodos que estão no norte global. A gente fez isso com o Henrique, a gente fez uma revisão da literatura sobre movimentos sociais e questão tributária, e a gente encontrou uma preciosidade de análise de redes discursivas, com software aberto, com uma comunidade que está trabalhando com isso, e a gente pode, de certa maneira, importar isso para o Brasil. Isso fazendo a revisão da literatura, certo? E aí, possibilitando uma melhor e mais sistemática análise qualitativa de conteúdos, sem usar a senhora Bardin, que já também foi destronada por colegas do nosso instituto. Então, acho que é isso que eu queria falar assim, de início, para a gente aquecer nossos corações, nossas mentes, para essa tarde que vai começar, não com o curso propriamente dito, mas com Zé, que vestiu a camisa da firma, né, pelo jeito, e que vai compartilhar em primeira mão conosco, né, o seu livro Negacionismos e Extrema-Direita, que acabou de ser lançado e vai ser um grande sucesso, como também já é um grande sucesso o seu livro, na verdade, Dicionário dos Negacionismos, que ele elaborou junto com o Raton como organizador, mas também com toda a comunidade de pesquisadoras e pesquisadores para fazer face aos negacionismos, né? O professor é professor do IESP, da UERJ, né? Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, um querido colega amigo do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, ou seja, faz parte do nosso INSTE Participa, e com muita alegria a gente recebe, então, essa fala do José nessa tarde, para começar, então, o curso preparado pela Luana, Henrique e a Daniele. Então, é isso. Muito obrigada. Henrique vai falar? Eu vou abrir aqui, só um minuto que eu...
Dani, você vai começar? Tô achando que a Dani travou. Eu acho que sim. Me caiu a conexão, mas ela volta. Você quer ir começando, Luana? Posso? Então, muito obrigada. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada, professora Adria, Mônica, né, por essa abertura. Daqui a pouco já passamos para o Zé. Então, aqui para apresentar um pouco como que surgiu, né? Então, esse curso Metodologias para Pesquisar Atores e Lugares Impermeáveis, Desafios de Acesso, Empatia e Confiabilidade. Então, a gente está, acho que desde o final do ano passado, né, a gente começou a pensar esse curso para o PDPP, foi um desafio para o PDPP, onde foi a primeira edição. Se quiser passar ali, Henrique. A gente trouxe a foto ali da primeira edição, né? Foi feita lá no evento em 2 dias. E a gente recebeu vários feedbacks, né? E um deles foi de que para a gente aumentar, né? Que era pouco tempo. Então, agora para essa edição, a gente está trazendo 4 encontros para a gente poder aprofundar mais as coisas, né? E ir adiante. Então, pode passar, Henrique. Então, a Dani, daqui a pouco ela volta. Então, eu sou Luana do Rocio Taborda, sou pesquisadora, professora, sou pós-doutoranda aqui do INCT Participa, já no 2º ano, né, de pós-doutorado, e muito feliz, muito privilegiada de estar aqui. Então, sou do GEPAD da Unesp e também do Socidem, do NUPOL, da Estadual de Maringá. Henrique. Boa tarde, todo mundo. É um privilégio estar aqui com a Adriana, o Zé, a Mônica, Luana, a Dani, Laura também, aqui no suporte sempre. Então, eu sou também pesquisador de pós-doutorado do NCT, igual a Luana, estou no 2º ano. E eu faço parte do NEDAC, do SEBRAP, esse é meu vínculo pelo NCT. E acho que é isso. A Dani já está por aí, será? Não voltou ainda? Mas depois, quando ela voltar, ela se apresenta aí para vocês. Então, pode passar. Então, vou falar muito brevemente como que surgiu, assim, né? Então, a gente discutindo lá no GTT de formação, né? Estava também presente a Débora Rezende de Almeida, né? Que estava coordenando o PDPP, a gente pensando quais demandas de formação que a gente tem, né? Então, a gente discutiu bastante essa dificuldade, esse desafio que a gente tem de estudar e aí, no início, a gente ficou como chamar, né? E aí acabou ficando esse nome de impermeáveis, né? Então, atores e também lugares, né? Pensando que as ciências sociais têm, historicamente, essas maiores dificuldades, ou então menor interesse em estudar esse outro, né? Ou seja, pessoas, grupos e instituições com posicionamentos ideológicos, né, diferenciados de nós. Então, vendo isso como uma exigência empírica e pensando o quanto a gente precisa, né, pensar e desenvolver e aprimorar essas metodologias, essas ferramentas, o curso nasce, então, com esse objetivo, e vamos agora para a 2ª edição muito animados, com todo o pessoal do INCT. Vou falar muito brevemente os principais objetivos, assim, do curso, né? Então, primeiro, compartilhar experiências de pesquisa com atores de lugares impermeáveis, destacando desafios, mas também potencialidades, né? Depois, abordar questões como imersão, diálogo e empatia, isso aqui é difícil, né? Que perpassam pesquisas qualitativas sobre o assunto. Discutir também estratégias, né, para não ficar só no negativo, né, quais as principais estratégias para a resolução desses desafios, né, e aí a gente está pensando principalmente de acesso, né, como acessar, né, como iniciar a pesquisa, como conseguir entrar, né, e também como estabelecer relações de confiança, né, com as pessoas estudadas para
maior sucesso nos resultados da pesquisa. Em nível metodológico, discutir, então, habilidades, técnicas e procedimentos que facilitem a superação das dificuldades encontradas na pesquisa empírica, né? Então, a gente vai receber os convidados e discutir, principalmente, como a Mônica falou, a cozinha metodológica, né? Como fazer, né? Quais estratégias, como adaptar, qual é a criatividade necessária. Então, eu vou ficar por aqui, já falei demais, mas é isso, estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Então, a gente vai passar uma breve descrição do que espera o programa, né, do curso. Então, são 4 dias, contando com hoje. Hoje a gente vai fazer uma abertura sobre negacionismo e extrema-direita, com o Zé, e a Mônica, como uma representante da NCT, fez já a apresentação. Deixa eu passar aqui. Aí vamos falar bem rapidinho da programação, né? Então, de hoje, o Henrique já falou. Na semana que vem, fiquem sintonizados que a gente vai ter a nossa aula 2 sobre religião, gênero e marcadores sociais da diferença, com a maravilhosa Jaqueline Teixeira, né? Então, a gente vai compartilhar experiências de pesquisa pensando, aproveitando, né? Como que se estuda esses atores, esses lugares que estão bastante ali no epicentro dessas disputas ideológicas. Na terceira aula, a gente vai discutir um pouco sobre etnografia, reflexibilidade, desafios éticos, em específico no estudo das direitas. A gente convidou a Belém Dias, que é uma pesquisadora lá da FRAE, lá de Berlim, e ela estudou o MBL. A Belém é bem interessante a história dela, porque ela é equatoriana, que foi para Berlim e vem estudar no doutorado o MBL no Brasil, né? Então, e aí ela trabalha mais com essa perspectiva, não sei se alguns de vocês já têm familiaridade, mas desses tipos de estudos mais imersivos com as direitas, né? De fazer trabalho de campo, entrevista, conversar com as pessoas. Acho que um pouco na linha do que a Camila Rocha fez, e a Belém, ela um tempo também teve imersa nessas redes, né, de pesquisadores sobre direitas, a qual a Camila faz parte também. E a Dani não conseguiu voltar ainda. Mas, por fim, na quarta aula, a gente vai ter uma discussão sobre polarização política, guerras culturais e políticas educacionais. A Dani, ela convidou a Luciana, que tem um doutorado sobre essa questão. Então, a Dani também vem trabalhando com essa questão sobre educação. Henrique, você me ouve? Voltou. Então, agora eu consegui ativar o pode microfone. apresentar a sala, que você vai conseguir apresentar melhor que eu. Gente, estou passando um leve sufoco tecnológico, mas faz parte das fortes emoções, que a gente resolve estudar essas coisas, né, que já são complexas e o mundo se revolta contra nós. Mas estamos aí com o fechamento na aula 4, para fechar com chave de ouro, estudando guerras culturais, né? A Luciana Silvestre Girelli, doutora em Ciências Sociais, ela estuda como esses conflitos entre lados antagônicos, né, entre esquerda e direita, como isso se desenvolve dentro das escolas. Por um lado, eu vou trazer um contraponto da minha pesquisa, porque eu também estudei conflitos entre conservadores e progressistas na produção de políticas educacionais, mas eu estudei entrevistando a parte da gestão, né, os políticos e os educadores, os professores. A Luciana está no outro campo, que ela vai para os alunos, né, ela vai para quem está recebendo o produto final aí da educação. Então, vai ser um bate-papo super legal sobre os desafios que nós passamos com esses diferentes atores para pensar como essas guerras acontecem na educação. E aí a Mônica já trouxe esse spoiler para a gente de um pouco do que faz o INCT Participa. A Mônica está ajudando a gente a montar esse curso desde a primeira edição, desde os primórdios, né? Cada edição foram meses de trabalho. Eu não sei se Mônica tem mais algum spoiler para dar em relação ao INCT, a gente tinha colocado essa fala mais encaixada, mas ela já abriu com o pé na porta, né, Mônica, e trazendo de onde vem tudo isso que a gente vai discutir aqui. Se você tiver algo a acrescentar, Mônica, ou não, a gente já pode seguir com a programação.
Eu, como boa polonesa, já dei pé na porta, então já falei tudo que tinha que falar, e vamos começar a trabalhar, então, com o nosso querido Zé. Obrigada. Bom, vocês me escutam? Ai, tira minha foto. Pode tirar essa foto horrorosa. Vocês me escutam? Bom, Sim, boa tarde. muito bem. Quero agradecer a toda a equipe do NST, do GT de Formação, pelo convite. Eu vou, então, hoje falar um pouco sobre a concepção e os problemas, dilemas metodológicos dessa minha última pesquisa sobre negacionismos, né? Eu vou abrir dizendo algumas coisas talvez polêmicas, né? Eu não acredito que a gente precise de categorias específicas para movimentos ou grupos ou discursos reacionários, conservadores ou outros, né? Eu acho que as categorias elas precisam viajar minimamente bem entre grupos de orientações políticas, normativas, valorativas distintas, né? E eu vou tentar mostrar isso nos casos que eu vou trazer de como eu fui realmente, como eu de fato desenvolvi pesquisa empírica em alguns dos capítulos desse livro. Vou dar um exemplo disso, né? Disso que eu estou falando. Acho que foi fevereiro ou março de 2020, acho que foi fevereiro de 2020, a pandemia ainda não tinha explodido, e a gente estava organizando um livro que saiu pela ABCP, acho que era Débora, Marcelo, Adrian e Luciana que estavam organizando, e eu apresentei um texto sobre ativismo acadêmico, como talvez ainda não tivesse esse nome. E eu fui muito criticado naquele momento, porque eu mostrava ao longo de 68, que é o auge da repressão da ditadura, até 88, mostrava a mobilização dos acadêmicos na redemocratização, sobretudo. E a resposta foi muito crítica, né? Então, porque ancorados numa ideia bastante senso comum, de que os professores, a universidade era alienada e alheia à realidade brasileira. Quando os dados que eu estava trazendo e a hipótese que eu estava defendendo mostrava justamente o contrário. Com isso, então, se tratam de atores progressistas, nesse caso, bastante afins a nós, né? Então, meu ponto primeiro, ele é de que qual é a tarefa da pesquisa, né? Aí já juntando teoria e metodologia, a tarefa da pesquisa, para mim, é fundamentalmente lutar contra o senso comum, de vários âmbitos, né? O senso comum ordinário, midiático, mas, sobretudo, o senso comum acadêmico, né? Então, acho que então, contra quem, com relação a quem, em contraposição a quem nós estamos nos situando. Não é em relação ao objeto, vocês não estão, como posso dizer, numa linguagem bastante marxista, vocês não estão desmascarando o objeto. Não é isso, eu não acho que é isso que a gente faz. Né? O que a gente faz é descobrir os limites da teoria, descobrir os limites da crítica e propor outras alternativas. Né? Então, esse era o primeiro recado que eu queria dizer. Já vai ficar mais claro porque eu estou falando isso. Mas naquele livro que eu fiz com a Mônica sobre metodologia, a gente, então, todos os capítulos são sobre métodos. E na introdução nós falamos... não existe uma escolha metodológica desligada simultaneamente da natureza do objeto, né? Então, se você vai fazer entrevista ou não, por exemplo, depende se os seus arquivos falam ou se as suas pessoas produzem muito texto, né? Então, você não tem... o método não pode ser escolhido de uma forma separada da empiria. Mas, sobretudo, o método não pode ser escolhido desligado das categorias de análise. O método é inseparável da teoria. Né? Isso me parece uma tarefa bastante importante que eu encarei muitas vezes aqui nesse livro, né? Porque eu não tinha categorias de análise boas para analisar essa realidade, a começar pelo próprio nome negacionismo, né? Que ele é bastante confuso, porque ele vem da empiria, ele vem da mídia, ele vem dos discursos progressistas, né?
E eu estou tentando aqui quase que purificá-lo, dar um outro tratamento, fazer com que ele não seja tanto uma categoria de acusação. Então, tem constantemente nas nossas análises uma tensão entre uma categoria de análise e o que ela pode ser uma categoria acusatória. O exemplo clássico de uma categoria acusatória seria ideologia. Seria, porque você pode usar a ideologia de uma forma não acusatória, né? Então, quando você está falando, como os próprios conservadores, esses grupos reacionários, olavistas, eles falam, isso é ideologia, né? Olhando para nós próprios, né? Para os cientistas sociais. Ou os próprios analistas na universidade falam, fulano usa uma ideologia liberal, como se isso respondesse a uma multiplicidade de fenômenos, né? Então, o importante aqui, então, esse meu segundo ponto, é a gente trabalhar com categorias de análise que não operem como categorias de acusação. Então, foi isso que eu tentei fazer ao longo do livro. E agora, relendo, acho que eu não fui 100% feliz, né? Então, com relação ao senso comum, né, que eu estava dizendo, você tem várias ideias sobre. Agora, só para manter no senso comum acadêmico, quando você olha para esses grupos, né, são sites, são ONGs, são grupos informais, são grupos de zap, né? Quando você olha para esses grupos, as pessoas falam, por exemplo, tem uma categoria muito boa, que ela poderia, bem usada, ela poderia ser muito boa, mas ela, em geral, muito descontextualizada, como chama? Não é viés de seleção, é o nome acadêmico dela. Agora está me escapando aqui, que tem um nome chique. Deixa eu procurar aqui, que tem um autor que eu detesto, que faz uma famosa. Só um pouquinho. Alguém sabe do que eu estou falando? Okay. Acho que é viés cognitivo, pode ser? Bom, não vou lembrar, tá no começo do livro, mas é uma categoria que vem do cognitivismo, né? Segundo a qual as pessoas operam com viés seletivos de compreensão, né? Como se isso fosse exclusivo dos discursos conservadores, né? Uma coisa completamente absurda. Tem um outro tipo de a compreensão é bastante mais jornalística, que é a compreensão de que esses grupos seriam... Então, esses grupos basicamente grupos que vão atacar Instituto Butantan, Fiocruz, né? Se opor à vacinação, né? Tem uma certa leitura de senso comum que rotula eles como burros, né? Então, já nessa dimensão, mais uma vez, moral cognitiva, né? Eles não entendem a realidade, como se houvesse uma só realidade para ser entendida. Ou ainda tem uma outra que é bastante mais patologizante. Eles são malucos, eles são loucos. Isso, então, é disseminado. Isso na esquerda né? Começar uma conversa sobre negacionismo essa gente é maluca, né? Delirantes, obrigado, Laura, delirantes, exatamente, perfeito. Aí numa versão um pouquinho mais sociológica, antropológica, tem uma certa ideia de que ele seria um movimento, o movimento negacionista brasileiro, né? E que isso também é muito interessante, porque aí aquilo que era falta de racionalidade, né, em algumas versões, vira uma hiperracionalidade, né? Porque movimento é sinônimo de racionalidade, de organizar uma identidade e uma ação coletiva. É isso que o movimento faz. E quando eu vou ver lá empiricamente, dificilmente seria adequado chamá-los de movimento. Então é contra todo esse senso comum que eu comecei a lutar, né? Me degladiar, né? Então já vejam que tem uma postura aqui de pesquisa que ela não é contra a empiria. A empiria eu tenho que entender, a empiria eu tenho que explicar, né? E aí o problema mas com quais categorias, né? E aí eu vou dizer, categorias, sejam elas quais forem, categorias que sejam suficientemente plásticas, elas têm que ter, né, uma plasticidade para dar conta de diferentes atores,
né, situados em diversos pontos do espectro ideológico, então não é uma categoria de análise para conservadores. Não me parece que isso seja útil, né? Primeiro isso. E segundo, uma categoria que para ser operacional, para que ela tenha alcance heurístico, para que ela explique alguma coisa, que ela precise de muita empiria, muito conteúdo empírico, muito dado, muito trabalho, né? Então você não pode ter tem várias categorias que elas meio que já respondem, elas em si, elas são tão fechadas, tão amarradas, que ela já prevê uma solução, né? Então, meio que independente de contexto, ou ator, ou discurso, meio que a categoria prevê uma solução. Então você precisa de uma categoria plástica nesse sentido mais dela ela só encontrar sua força com uma remissão a muito conteúdo empírico, né? Vocês estão me escutando ou eu caí? Tá. Joia. Então, é um pouco nesse conjunto aí de questões que eu me vi, enfim, enredado, né, para dar conta dos negacionismos, né? Obviamente, tive que abrir uma leitura, uma enciclopédia dentro da sociologia da ciência, porque era sobretudo essa área que estava conversando muito com isso, mas pensei, não, vou usar a sociologia política que eu já manejava para pensar tudo isso, né? Mas, sobretudo, essa ideia daqui de as minhas categorias de análise, é isso que está no texto que eu passei para vocês, o texto que abre o livro, né? O negacionismo, ele pode ser uma boa categoria de análise, com a condição de que ele não seja uma categoria de acusação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vou dar aqui 3 exemplos de como que isso se traduziu em dilemas de pesquisa, né? Então, o primeiro deles foi um site de extrema-direita que chamava Brasil Sem Medo, né? Ele está dentro de uma ecologia que vocês devem conhecer mais, Brasil Paralelo, o Brasil Nacional, então tem uma ecologia de sites, organizações que elas estão constantemente se remetendo umas às outras, né? Elas têm vários traços em comum, eu só vou destacar aqui um que me parece interessante, que é a constante remissão ao Olavo de Carvalho, né? Então, quer dizer, existe uma autoatribuição conservadora. Conservador, aqui, é uma categoria empírica, é uma identidade nativa, né? Então, veja como aqui eu estou falando mais uma vez, que eu não estou acusando eles de conservadores. Eles se dizem conservadores. Isso é um passo fundamental, saber em que plano que a gente está falando. E aí, eu me propus a analisar nesse site que tinha, sei lá, quando eu fui analisar, acho que era fim de 2020 que eu comecei, ele já tinha, sei lá, mais de 1000 matérias, né? E eu falei, isso aqui vai dar problema, porque ninguém analisa 1000 matérias na mão, né? Eu preciso de um dispositivo aqui técnico, metodológico para selecionar, né? E eu tinha uma hipótese, porque aparecia muito na retórica deles, em várias matérias, aparecia a defesa da criminalização do aborto. Então, como eu já tinha um passado feminista, eu falei, eu vou fazer uma seleção por gênero e mulher para ver, né, o que eu consigo, ver se tem aqui uma correspondência entre a produção deles e essa ênfase em, né, seja criminalizar o aborto, seja criminalizar discursos de grupos trans, né? Então era uma hipótese, né, um pouco mais feminista, dizendo que eles são antifeministas, não, tem uma ideologia antifeminista. Mas trabalhei com uma noção de ideologia de um teórico político, cujo primeiro nome me escapa agora, mas o sobrenome é Friedan. E ele tem uma noção muito simbólica de ideologia. Por isso que eu estou falando da categoria, ela tem que ser plástica, dela pedir empiria. Então, ele não diz assim, a ideologia conservadora é isso, né? Não, você tem que entender com quais categorias os grupos operam e quais sentido eles dão para essas categorias, né? Ou seja, sem um mundo de empiria, eu não poderia responder.
porque eu estava trabalhando com uma noção não acusatória de ideologia, né? Uma concepção simbólica de ideologia. E pedi para uma aluna, aí que aí vai o detalhe metodológico, eu não poderia, tecnicamente, eu não tinha como dar conta desse universo de textos, né? Ela foi lá, raspou, Freedom, obrigado, Adria. Ela foi lá e raspou, né? Fez as coisas lá técnicas dela, botou no NVivo e a gente fez uma análise temática, né? A partir dessa geração, todos os textos que aparecessem gênero ou mulher, depois eu limpei a base, porque às vezes não tinha a ver, não era mulher necessariamente falando de uma mulher política ou do grupo de mulheres, sejam conservadoras ou feministas, enfim, né? Às vezes, quando mulher aparecia por acidente, não tinha a ver com gênero ou com relação à sexualidade, eu raspei. Eu limpei. Foram poucos casos, mas eu dei uma limpadinha. Pegamos esse universo, ficaram 183 matérias, ainda não daria para ler na mão, e eu falei, faça uma análise temática. Ou seja, ela juntou aqueles textos que maior proximidade semântica tinham. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para a empiria, né? Estou, obviamente, colocando um critério de organização, mas a partir do dado empírico. Eu não estou informando ele, né? Tinha a minha primeira hipótese, mas vocês vão ver que depois ela se mostrou bastante infértil. O que é ótimo, né? Um bom passo da pesquisa. Feita essa análise temática, a gente agrupou, ficaram 10 grupos. E aí eu falei, me digam quais os 3 ou 4 grupos que mais se aproximam. Eu só analisei esses que eram... E era muito interessante porque eram 3 grupos, na verdade. Esses 3 grupos se falavam demais. E depois era meio disperso. Aí eu falei, eu vou fazer análise sobre esses textos. Ou seja, estou querendo dizer aqui que eu tenho um recurso técnico-metodológico, né, o NVivo, a análise temática, né, que nessa seleção dos dados eu não impus a minha categorização. Né? A coincidência, a proximidade semântica vem dos próprios dados. E tinha lá aquele fundo, a minha hipótese de que seria que a maior preocupação na produção ideológica desse grupo seria as feministas. E eu estava errado. Porque o que apareceu na análise dos textos é que a maior preocupação desse grupo, olavista, então tá continuamente, todos esses textos vão se remetendo ao Olavo, estão falando de liberdade. Eles querem liberdade para não vacinar a criança, liberdade para o médico prescrever ivermectina, liberdade para os prefeitos não responderem a ditames federais, né? Então, esse é o achado. No centro da ideologia conservadora está a noção de liberdade. Né? Mas eu só pude fazer isso porque eu não tinha decidido de antemão. Né? A minha categoria estava aberta. Era uma noção de ideologia que esperava conteúdo empírico, que esperava sistematização. E mesmo na sistematização, eu não disse quais são as categorias a priori. Eu fiz análise temática. Elas próprias. A gente fez uma coisa, eu e a Mônica fizemos algo parecido numa análise bibliográfica, lá quando a gente era jovem ainda. Análise temática, né? Então a gente pegou uma montanha de textos e falou assim, se aproximem. E a gente conseguiu entender as famílias do pensamento sobre movimentos sociais no Brasil. Isso está na Revista de Informação Bibliográfica. Então, esse é o primeiro caso, né? Onde um achado, né, a centralidade é o terceiro capítulo do livro, acho. A liberdade reacionária, saiu numa revista na França. Né? Óbvio, passava por gênero, mas as feministas eram um momento, elas não eram a questão deles. Né? Só para dar aqui um outro detalhe, eu nunca entrevistei essa fascistada, então... mas eu estou dizendo que, mesmo assim, a gente precisa controlar as nossas pré-noções. E eu estou dizendo para vocês, um bom caminho é a categoria de análise,
e o método, né? É isso. Tem um outro caso, tá? Tudo bem nesse primeiro caso? Amaram? Bom, se não amaram, é isso que eu tenho para hoje, gente. A Laura sempre gosta. A Luana, não. Bom, outro caso é num capítulo que eu amo. Amo, 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 amo. Que é sobre o movimento, aí sim o movimento Brasil Sem Aborto. Esse sim. Então, a identidade. A pessoa acorda, porque o negacionista, ele não acorda e fala, ele não olha no espelho, eu sou negacionista. Né? Então, a identidade é um elemento distintivo da noção de movimento. Não é assim, opcional. Se você não tiver identidade, você não tem movimento. Né? Já o movimento Brasil Sem Aborto é um movimento. A mulher acorda, vai para a igreja, volta e fala, eu sou anti-aborto. Ou como elas se definem, eu sou pró-vida. Né? E aí comecei a analisar a produção intelectual do movimento pró-vida. Então vou dar aqui um dos livros, da capa dos livros deles. Eita, não está funcionando o meu coisinho, só um pouquinho. Perdi meu mouse aqui. Tchau. Conseguem ver? Então, nós temos aqui um livro gigante, gente. Esse livro tem tipo umas 500 páginas. Né? E vejam que eu fui também seguindo esse campo, porque eu cheguei nessa obra, porque nessa mesma ecologia, né, que eu estava analisando o Brasil Sem Medo, tinha um outro site, era chamado Estudos Nacionais, que publicava muito sobre aborto. E eu falei, nossa, que interessante. Né? Então, aqui, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades. Já começa com mitos, você fala assim, isso deve ser ciência. Né? Você já fala, caramba. Aí, deixa eu pegar aqui mais para cima, vocês estão vendo? Aqui, edição, eu vou ler para vocês, edição revisada e ampliada, chiquérrimo. PhD Ana Derosa, que é esposa do dono do site. Eu achei muito interessante esse PhD. Caramba. Eu sou PhD, todo mundo aqui ou é ou vai ser PhD, e a gente nunca bota na capa do livro PhD. Poxa. E já tinha uma pista. Né? E a primeira, uma das formas de responder a isso, ela é muito cara a, por exemplo, Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak e companhia. Tudo para eles é pseudociência. Tudo que não seja o que eles decidirem é pseudociência. E aí eu percebi, pseudociência é uma categoria acusatória, não é uma categoria de análise. Né? O jeito que eles estão usando aqui não é um jeito popperiano, é um jeito autoritário. O que eu decido é ciência, o que eu não gosto é pseudociência. Fui atrás de uma literatura e, de fato, a literatura de ponta sobre pseudociência concorda que esse não é um bom encaminhamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque poderia ser uma das categorias de análise. Né? O que eu estou fazendo agora? Então, avançando na ideia do ativismo científico, eu estou analisando o jeito como o próprio Instituto Questão de Ciência mobiliza a noção de pseudociência. Ou seja, estão fazendo política, né? Com as suas categorias de acusação. Mas eu falei, não, então pseudociência não vai ser uma boa categoria. O que eu fiz? Vou mostrar aqui uma página que eu reproduzo no livro, que é brilhante, que é de chorar, assim, a lágrima vai para cima. Deixa eu ver se está na página. Aí. Foi? Tá pequeno, mas foi. Bom, mas vocês conseguem imaginar, isso é um grafo, né? Ele, substancialmente, não diz nada. Eu vou tentar explicar para vocês, mas isso não importa, porque eu não quis, como eu estava começando a explicação, o meu objetivo não é desmascarar os negacionistas, correto?
Então, o que eles estão fazendo aqui? Só uma descrição. É um grafo, né? Com linhas só ordinais aqui, com porcentagens que vão de menos 10% a 80%. Esses menos 10% já são engraçados por si só. Que é sobre a taxa de abortos no mundo. Então, eles querem argumentar com isso aqui, e o Brasil está nas duas mais baixas. São duas bolinhas que correspondem às supostas duas pesquisas que mostram que locais como o Brasil, onde a taxa de aborto onde o aborto é criminalizado, as taxas de aborto são muito mais baixas, ao passo que em países onde os abortos são descriminalizados, são legalizados, as taxas são maiores. Então o argumento é, o aborto tem que continuar criminalizado porque enfim, é só isso que eles estão tentando argumentar. Eu não entro num debate contra esse desenho. Não é isso que me interessa. Eu juntei, né, a série de pistas textuais, gráficas no sentido de impressão, que eles vão dando desde a capa, né? Então, estava isso lá, PhD. Aí depois eles vão usando no texto outros recursos estéticos que informam para o leitor. Isso aqui é ciência, ou melhor ainda, isso aqui é o que nós e você, leitor ou leitora, imaginamos que é ciência. Né? Então, eu fui atrás de uma noção como a do Raymond Williams, então é totalmente um outro assunto, né? A sociologia da cultura e da arte, onde o Raymond Williams explica o que é uma convenção, né? Uma convenção estética. A convenção estética é algo que comunica ao espectador, né? Então, por exemplo, se ele dá vários exemplos, né? Tanto na obra teatral como nas obras escritas, né? A convenção, ela sinaliza para o espectador o que está acontecendo, não só em termos do enredo, mas em termos do gênero que ele está vendo. Se é um romance, se é uma tragédia, se é uma tragédia épica, uma farsa, né? Então, isso aqui opera basicamente como uma convenção estética. Eles estão querendo convencer por uma estratégia estética, né? Porque isso aqui não é mais argumentativo, né? Então, eles estão tentando mostrar que são científicos, estão se pretendendo científicos, porque esteticamente eles parecem científicos. Então, mais uma vez, essa ideia de convenção me deixou de um jeito, né, menos acusatório. Eu consigo ler isso aqui para dizer, todo mundo, né, mais ou menos informado, consegue achar que isso aqui é ciência. Né? E aí tem vários outros, né, por exemplo, porcentagens. Aqui em cima do quadro, vocês podem ver uma porcentagem. Eles começam a usar muitas coisas de porcentagem. Ou, por exemplo, usar um certo jargão do tipo, foram mesurados tantos abortos. Né? Então, são convenções que vão mostrando para o leitor, dizendo, olha, nós somos científicos. Então, não se trata de ou não é científico, isso é pseudocientífico. Né? Eu tentei, recorrendo a uma noção mais light, né, menos criteriosa, como a de convenção do Raymond Williams, mostrar isso aqui é uma convenção estética. Né? Eles estão tentando persuadir o público deles, dizendo, há uma ciência pró-vida. Né? Agora, uma ciência entre aspas, porque ciência, porque eles reivindicam essa ciência. Por isso, então, o título do primeiro capítulo, ciência entre aspas. Porque a forma como esses nativos, esses grupos, né, em ONGs, em movimentos, em sites, em empresas, né, em partidos, eles reivindicam a sua própria ciência. Né? Então, daí a ideia de entre aspas, porque é uma ciência nativa, que não tem nada a ver, que não é uma ciência científica propriamente. Mas ao invés de eu ir contra eles, atacar e criticar o objeto, eu preferi um caminho mais hermenêutico, mais interpretativo. Né? Dizendo assim, olha, não vai adiantar criticar esse objeto. Não é isso que isso aqui está pedindo. Né? E para isso a gente precisou de categorias plásticas, de muita empiria,
né? E não responder a priori. A gente precisa ter um pouco dessa paciência na pesquisa, né? A gente não sabe tudo antes da empiria. A gente precisa ter um espaço para que a próprio desenrolar da análise dê espaço para um achado. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês gostem do livro. Não sei se deu para entender o argumento, mas era isso. Silêncio, ninguém gostou. E o texto que eu passei para vocês já é uma síntese de tudo isso, né? Então não é... nada disso está escrito ali.